e sou membro integrante do grupo de estudos sobre envelhecimento do Centro do Salafisks, onde quem coordena este grupo é a doutora Sandra Matsuri. Então, uma breve introdução. Diversos estudos na nossa área de atividade física e promoção da saúde têm evidenciado que altos níveis de atividade física está diretamente associado com uma alta aptidão física e capacidade funcional de adultos fisicamente ativos. Então, durante o processo de envelhecimento, ocorrem diversas alterações fisiológicas que, de certa forma, vão debilitando as nossas capacidades físico e funcionais. E essa debilidade vai afetar diretamente na capacidade física, sendo que para pessoas adultas que já se encontram num processo de envelhecimento mais avançado, as capacidades físicas e funcionais mais importantes são a força e velocidade, pois essas duas têm um risco diretamente de mortalidade sobre todas as causas, a flexibilidade e o equilíbrio. O equilíbrio também é um fator importante, pois para o idoso a queda é algo que pode ser um risco de morte. A maioria dos idosos que caem tem uma relação direta com fratura do colo do fêmur e a capacidade cardiovascular. Já a capacidade funcional é tida como a boa prática de desempenhar suas atividades de vida diária sem o comprometimento delas. Então, a atividade física, ela atua como um meio de promoção para beneficiar a aptidão física e capacidade funcional, sendo que ela promove a capacidade física e funcional, melhora transtornos psicológicos e promove uma menor diminuição de desenvolver doenças crônico-degenerativas. Então, esse estudo ele tem um conceito de tracking, que nada mais é do que o indivíduo manter a sua estabilidade perante um grupo num período de tempo. Então, o objetivo do estudo foi verificar a estabilidade de tracking das variáveis de composição corporal, aptidão física e capacidade funcional de mulheres adultas praticantes de atividade física em um período de 6, 8 e 10 anos de segmento. Então, este é o delineamento do estudo, onde nós temos as mulheres, onde elas foram avaliadas a partir de um ponto inicial, que foi o baseline, e divididas em três grupos. Um grupo de 6 anos, que é baseline 6 anos, baseline 8 anos, baseline 10 anos. São 3 grupos independentes, são 3 fontes puras. Elas foram avaliadas no primeiro ponto, que foi o baseline, e após os respectivos anos, onde foram avaliados a composição corporal, a aptidão física e a capacidade funcional. Então, a amostra constitui 157 mulheres. Todo esse estudo surgiu a partir do banco de dados já existente do projeto longitudinal de envelhecimento de São Caetano do Sul, onde continham mais de 5.000 avaliações. Então, foi feito um mapeamento até se chegar a esse número de 157 mulheres para poder participar do estudo. Então, elas foram divididas no grupo 6 anos, 8 e 10. Elas praticam atividade física 2 vezes por semana nos centros da terceira idade de São Caetano do Sul, com aulas de 50 minutos. E as atividades oferecidas são ginástica e hidroginástica. Então, um dos critérios de inclusão era ter todas as variáveis, ter feito as avaliações físicas, e os dados que estavam discrepantes com o restante da amostra foram excluídos. Então, as variáveis mensuradas da parte antropométrica foi peso, estatura, circunferência do quadril e cintura, média de 3 dobras. As variáveis neuromotoras foram mensuradas a partir de força de membro superior e inferior, flexibilidade de tronco e agilidade. E a capacidade funcional foi avaliada através do equilíbrio, velocidade de levantar da cadeira, velocidade normal de andar e velocidade máxima de andar. Para análise estatística, nós utilizamos o teste Kolmogorov-Smirnov para a distribuição dos dados. O teste T-Student dependente foi utilizado para comparar o baseline e o ponto final. O delta percentual para quantificar esta variação. A correlação de Spearman-Hall foi utilizada para estabelecer os critérios de tracking que foi estabelecido por Malina, sendo que as correlações menores que 0,30 são consideradas baixas
de 0,31 a 0,60 moderada e acima de 0,61 alta. E o nível de significância adotado foi de p,01. Então aqui na primeira tabela apresentamos os dados antropométricos, sendo que encontramos uma diferença no teste T para o peso. No grupo 10 anos, encontramos diferenças para a estatura no grupo 8 anos e 10 anos, e o IMC apresentou diferença para o grupo 8 anos. Aqui no primeiro gráfico nós podemos ver a estabilidade da variável peso para os três grupos. Então nós encontramos uma estabilidade alta para os três grupos, e o grupo 10 anos ele expressou uma redução do peso em torno de 3%. Para a estatura, os três grupos apresentaram uma estabilidade alta para a variável, mesmo apresentando uma redução da estatura. A variável IMC também apresentou uma estabilidade alta, mesmo o grupo 8 anos apresentando uma redução de 1% da variável. A relação cintura-quadril apresentou estabilidade de moderada a alta. E a adiposidade apresentou uma estabilidade alta para os três grupos, mesmo com as reduções ocorridas durante o processo. Aqui temos a tabela das variáveis neuromotoras, onde podemos observar que os três grupos tiveram uma redução expressiva da força de membro superior e inferior da agilidade, e o grupo 8 apresentou uma maior redução da flexibilidade. Então aqui no gráfico dos membros superiores, apesar de observarmos uma redução da força de 13% para o grupo 10 anos, 10% para o grupo 8 anos e 8% para o grupo 6 anos, as mulheres elas se mantiveram estáveis nas suas variáveis. Como se classifica isso? Quando faz a correlação, ela ranqueia o grupo, e quando fizermos a comparação entre o pré e o pós, a mesma mulher ela se manteve no mesmo nível onde ela estava da primeira avaliação. Então esse é o critério que caracteriza a estabilidade, a pessoa se manter estável dentro do seu grupo durante o processo. Tá? Para membros inferiores, encontramos correlações baixas, moderadas e alta. A flexibilidade apresentou uma correlação, uma estabilidade alta também. A agilidade apresentou igualmente uma estabilidade alta. A capacidade funcional, os três grupos apresentaram reduções para o equilíbrio estático, e apenas o grupo 6 apresentou diferenças para a velocidade normal e máxima de andar e velocidade de levantar da cadeira. Então aqui nós temos o gráfico da estabilidade do equilíbrio estático. Podemos perceber que os três grupos perderam muito do equilíbrio, e as correlações estabilidade foram moderadas. Velocidade normal de andar, com correlações de baixa a moderada. A velocidade máxima de andar, correlações de baixa, moderada a alta. E levantar da cadeira, com correlações baixas a moderada. Então, estudos anteriores sobre essa temática de tracking, que são poucos na nossa área, principalmente quando se trata de estudos longitudinais. Então, apresenta alguns dados do estudo feito por Sandra Matsudo, em 2004, onde ela fez um tracking de 4 anos. Um outro estudo de Silva Júnior, em 2011, um tracking de 3 anos, com um grupo muito similar, e as variáveis avaliadas foram as mesmas. E aqui trazemos uma tabela que mostra os 3 estudos em linha, onde podemos observar que, apesar de serem 3 trabalhos diferentes, em anos diferentes, a estabilidade é muito similar aos 3 trabalhos.
Então, a nossa hipótese primária foi que a prática de atividade física por períodos prolongados, como 6, 8 e 10 anos, promove a melhor manutenção da aptidão física e capacidade funcional durante o processo de envelhecimento. Então, nós conseguimos confirmar isso através dos dados obtidos neste estudo e em estudos anteriores. E algumas limitações do nosso estudo foi, nós não mensuramos ou não chegamos a avaliar o nível de aptidão física dessas mulheres, de atividade física. Então, nós podemos ter nesse período mulheres que começaram a praticar, ou pararam durante o processo, porque nós não acompanhamos, apenas olhamos um recorte de 2 pontos. E uma outra limitação do estudo também é que nós não avaliamos a objetividade e reprodutibilidade dos testes. Então, há uma rotatividade de avaliadores e isso pode ser um fator que pode influenciar nos resultados obtidos. Então, a nossa conclusão é que, apesar da redução significativa dos valores das variáveis de aptidão física e capacidade funcional, as mulheres conseguiram manter a estabilidade dessas variáveis dentro dos períodos de segmento. Obrigado.